Amém. Graça e paz a todos, amém? Isso para um culto assim de idoso está bem forte, né? Agora vamos para um culto de jovens. Graça e paz. Amém. Acho que chegou perto do Aviva On. Como o Paulo adiantou, né, amigo do Impacto Jovem, na verdade, eu decidi por Jesus aqui nesta igreja, na época na Rua Goiânia, e já era aluno do pastor Antônio há 3 anos, mas o Impacto Jovem foi aquele culto, né, aquelas reuniões que eu comia o alimento ali, né, o alimento sólido para alguém da minha idade. Na época era jovem, hoje estou quase jovem, né, porque já adentrei a fase adulta. Diz que jovem vai até os 35, viu, Gabi? Então eu estou com 36, já virei adulto, né? Já estava na hora também. Daqui uns dias vai chegar meu segundo filho ali, para a honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui, né, servindo ao Senhor nesse tempo. Já são 18 anos desde que eu frequentava o Impacto Jovem. São 2 anos e alguns meses que eu estou lá no bairro Promissão. E eu cheguei hoje e assustei, porque conheço quase ninguém. Gabi, você chegou depois que eu tinha ido, né? Ainda consegui conhecer a Gabi depois, mas muitos poucos, né, da minha época aqui da igreja. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, amém? 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 Glória a Deus. Abre aí sua Bíblia, Marcos, capítulo 2. A gente vai fazer a leitura dessa história, desse texto. É um texto que o pessoal gosta bastante de pregar, mas a gente vai tentar trazer ali algo não diferente, porque a palavra de Deus, ela não muda, né? Ela tem o seu próprio sentido já, mas talvez um caminho que muitos preferem não percorrer, que é, de fato, interpretar o texto de acordo com o que o texto está dizendo, amém? Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava. É o telhado, tá? E, fazendo uma abertura, baixaram o leito, a cama em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a esse momento. Nós já partimos agora da metade para o final do culto, já louvamos, adoramos ao Senhor com cânticos, agora nós vamos meditar na palavra dEle e ouvir aquilo que o Senhor quer falar com os nossos corações nessa noite, amém? Pai, nós somos gratos, ó Deus, somos gratos pela oportunidade de nós estarmos aqui. Somos gratos, ó Deus, porque existe uma juventude nesta cidade, sedenta do Senhor, e que não abre mão, ó Deus, do sábado, de cultuar ao Teu santo nome, mesmo que haja culto no domingo, mesmo que houvesse tido culto durante a semana, mas essa juventude está sedenta, Pai, não por falta de beber de Ti, mas é porque é uma geração apaixonada, Pai. Uma geração que quer mais, uma geração que não se contenta, Deus, com o que tem e quer sempre mais do Senhor. Uma geração, ó Pai, como nós lemos aqui na projeção, que vai viver o maior e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou, Pai. Então nos capacita essa noite cada vez mais
vem de encontro aos corações, derrama da tua misericórdia sobre as nossas vidas e fala, Pai, nos direciona nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Bom, nós cantamos uma canção aqui, eu acho ela muito bonita, que é a Quem é Esse, né, da Juliane Souza, e ela fala, apesar de não ser sobre essa história, mas ela fala sobre perdão de pecados, né? E é uma letra muito interessante, que tem até muitas visualizações no YouTube, porque geralmente hoje músicas que adoram a Deus, de fato somente a Deus, não que vai enaltecer o homem ali ou fazer algum elogio ao homem, talvez não tenha agradado tanto os ouvidos, né, como outras canções aí. Então me surpreende muito, é uma música que eu gosto e está de acordo, né, com esse texto de hoje. Qual é a máxima desse texto? Muitos estavam esperando ali que ao receber esse paralítico, né, essa pessoa enferma, Jesus já fizesse um milagre, né, já levantasse ele ali daquele leito, ele já saísse ali saltitando, glorificando o nome do Senhor, mas a ênfase do texto é que Jesus estava para perdoar pecados. Talvez se você estiver numa denominação que a gente costuma dizer reformada, uma denominação mais tradicional, lá vai se ouvir muito sobre perdão de pecados, vai falar muito sobre arrependimento, vai falar muito sobre confessar pecados. Dependendo da denominação que você tiver, vai se pregar muito vitória, né? Deus tem uma vitória para você, a luta que você está passando, ela não vai durar muito, Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar num alto lugar. Então hoje a gente vive em extremos, tá bom? Não posso falar muito aqui da realidade de vocês, porque pastoreando a gente não consegue acompanhar o que tem sido pregado aqui, mas a gente sabe que a Igreja Batista Nacional Central é uma igreja séria que tem pregado a palavra de Deus, e tem dado ênfase àquilo que o Senhor quer fazer nessa geração, amém? Por que eu estou citando isso? Porque eu, como cristão, assim como você, eu tenho os meus dilemas, né? Eu lembro de coisas que eu pensava quando eu tinha meus 19 anos, que foi ali o auge da minha conversão, e dúvidas que eu fui gerando ao longo da minha caminhada, que às vezes eu estou conseguindo respostas agora, né? Não por incapacidade de quem me pastoreava, mas pela minha incapacidade de estar estudando a palavra de Deus, e hoje, com a obrigação de estudar um pouquinho mais da palavra, eu vejo que muitas coisas eu perdi tempo, né? Vivi de maneira às vezes errada, por falta de conhecer mais da palavra do Senhor, porque quando nós convertemos, a gente já vem com um drive instalado, de tudo aquilo que a gente já ouviu sobre o Evangelho. Então, por mais que a minha caminhada comece, de fato, com 19 anos, desde os 13 anos eu estava convivendo com o evangélico, estava tendo as minhas dúvidas, aquelas questões que a gente sempre pensa, né? A pessoa quando converte, ela precisa, se a pessoa beber, ela precisa parar de beber, se a pessoa sai, ela precisa parar de sair, se a pessoa ela tem relação íntima, né, com o seu namorado, aí ela vai ter que parar de ter. E a gente entra nessa questão de, às vezes, pensar que o evangelho é abandonar, né, essas práticas. Isso, meus irmãos, é apenas a pontinha do iceberg. Isso aí faz parte, isso aí é o básico, né? Mas o que de fato o Evangelho, ele traz para nós essa mensagem de transformação interior. Então nós estamos aqui porque algo está sendo transformado dentro de nós. Então você está aqui não é porque o Impacto Jovem é um movimento legal, não é porque é o Ministério de Jovens aqui da Igreja Batista Nacional Central, não é porque você gosta aí do pastor Marcondes, ou você gosta do Paulo, ou você gosta do Timóteo. Está bem bíblico aqui essa liderança, né? Paulo e Timóteo. Mas estar aqui é por algo que a gente não consegue enxergar e muitas vezes a gente não consegue entender. Estar aqui é estar sendo guiados por um Espírito que nós não podemos ver, mas ele está batendo a porta do nosso coração para que a gente venha abandonar hábitos, né, e atitudes que não agradam ao Senhor. Porque chegar na igreja e parar de ir para a balada, meus irmãos, é fácil. Chegar na igreja e fazer um voto ali de santidade, eu não vou namorar, eu não vou mais ter relação íntima com ninguém, é fácil. Difícil mesmo, meus irmãos, é a gente ter um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo. Eu intitulei a mensagem nessa noite sendo Quando o Evangelho ofende o sistema.
Então, o que eu estou dizendo nesse primeiro momento? Nós temos um sistema na nossa cabeça já, que a gente julga e entende o que é o Evangelho. Você já percebeu que quando a gente converte, nós chegamos já pensando que nós estamos preparados para subir no púlpito e pregar? Que a gente está pronto para entrar num debate, às vezes com ateu, às vezes com católico, às vezes com espírita, e a gente vai ganhar discussão, porque agora eu sou evangélico, o Espírito Santo vai falar através da minha boca. A gente já vem com essa formatação. Então estou falando de mim, ao longo da minha caminhada. Então a gente começa a conviver, com os irmãos, com a igreja, e a gente acha que sabe de tudo. A gente acha que somente tendo uma vida ativa de oração a gente vai conseguir ter entendimento para algumas coisas, ou às vezes muitas pessoas são mais racionais e vão estudar a palavra, e entendem a palavra e acham que isso é suficiente. E a gente vai vivendo uma fé sendo sustentada no nosso eu, naquilo que a gente acredita. Então, às vezes, a gente ouve uma pregação, eu não concordo com o que o pastor está falando, mas eu vou continuar aqui na igreja mesmo, porque, afinal, o reino de Deus ele não tem placa, ele não tem denominação. E a gente começa a se fechar nos nossos conceitos, e quando você olha para trás, meus queridos, assim como eu, vão se passar 18 anos de fé. E aí, se Deus te der a graça e a oportunidade, de fato, de você mergulhar na palavra dele, você vai olhar para trás e falar assim, gente, o que eu fiz com 18 anos da minha vida, que eu não enxerguei isso aqui na palavra de Deus? Então, nós estamos dentro de uma bolha, aqui no Brasil, onde ou se prega muito sobre milagres e mover sobrenatural do Espírito, ou se racionaliza tudo, e você vai olhar pela palavra de Deus e pela interpretação ali da intenção do que o autor quis escrever, e você vai ver que as coisas não é bem assim como se as pessoas falam, E eu estou aqui nessa noite para confrontar de fato, para talvez ofender alguns pensamentos que você tem. Mas não estou aqui para ofender de acordo com a minha palavra, e não estou aqui para impor nada para vocês, e também não estou aqui para dizer que eu descobri a roda e agora eu vou ensinar para vocês. Mas se tem uma coisa que de fato a gente até ouve falar, mas a gente não consegue praticar, chama-se dependência de Deus. Chama-se rendição, render a vida a Deus. É estar aqui nessa noite, independente se o pastor, apesar de ter convertido aqui, está vindo lá da região sul, lá da Promissão, e achar que talvez ele não vai ter nada para acrescentar, e também não estou aqui para dizer que o que eu vou falar é muito importante, e você tem que prestar atenção, mas eu só estou aqui para dizer que muitas vezes, se nós não estivermos com o coração rendido, a ter um direcionamento de Deus, a gente vai viver a vida, meus queridos. E talvez na velhice, ou quando a gente estiver perto de morrer, a gente vai olhar para trás e vai falar assim, por que eu não vivi um evangelho diferente? Por que eu não me permiti ser confrontado por algumas verdades que eu carrego? E é sobre isso que esse texto está falando nessa noite. Gente, você pega a Bíblia, e eu gosto muito, algumas pessoas falam, gente, você tem que ler a Bíblia e orar para que se tenha um entendimento do texto. Isso faz parte, gente, é 50%. Nós temos que orar, mas a gente também precisa estudar para entender. Então, o texto está dizendo o quê? Que um grupo de amigos levou uma pessoa aleijada para que Jesus a curasse. A gente vai olhar o texto e vai entender isso. E Jesus, ele ofende as pessoas que estavam ali presentes, Jesus, ele não era considerado o Messias, o representante de Deus, que era tão aguardado entre os judeus, mas ele estava ali sendo ouvido por pessoas que conheciam muito da lei de Deus, da Torá, das Escrituras, e ali Jesus provavelmente estava fazendo um discurso e estava agradando essas pessoas, porque eles estavam ali para ouvir de fato Jesus. E não adianta a gente pensar que a casa estava cheia porque eles queriam ver Jesus operar milagres. Porque o Evangelho de Marcos, por mais que ele esteja enfatizando a ação de Jesus naquela época, ele estava também mostrando que Jesus estava fugindo dessa imagem de ser uma entidade milagreira, uma pessoa que realizava milagres, que acontecia ali um mover sobrenatural quando ele agia. Então você vai ver que no capítulo 1 é construída essa autoridade de Jesus
esse reconhecimento dele sendo Deus, mas ele fugindo também das multidões que estavam atrás dele, apenas para ver essa questão do milagre. E hoje em dia nós vivemos uma época assim, né? Glória a Deus por nós termos essa igreja mãe, termos a igreja lá na Promissão, termos a igreja lá no Laranjeiras, mas tem pessoas que vão para as igrejas para ver milagre acontecer. Principalmente o milagre de desencalhar. Eu nunca vi uma geração tão necessitada de casamento e vai pulando de igreja em igreja para ver se acha um marido, meus irmãos. Ou então uma geração que quer chegar na igreja e ver perna crescendo, e ver paralítico andando, e ver canceroso sendo curado. E sabe qual que é o problema de fazer esse discurso que eu estou fazendo? Porque quem faz esse discurso faz criticando. E eu não estou criticando o mover sobrenatural de Deus sobre a igreja. Eu estou criticando o quê? A ênfase, a importância que se dá apenas pelo milagre. Lembra o que eu falei no começo da pregação? O evangelho é algo que transforma o nosso interior. Então, eu quero demais viver o sobrenatural de Deus, mas nós precisamos não enfatizar o sobrenatural e muito menos enfatizar apenas o estudo da palavra. Mas nós precisamos entender, ter uma vida rendida, o nosso interior transformado, para a gente, de fato, buscar o sobrenatural de Deus. E é nesse meio que a gente vive, e aí a gente vem para a igreja, e muitas vezes a gente não consegue entender o que o pastor está falando, e está tudo bem, porque eu estou com meu amigo do lado, ou porque eu estou conversando com uma pessoa, porque eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E a gente está perdendo a oportunidade de ter o nosso interior transformado. Sabe o que acontece? O Espírito Santo vai descer nesse lugar. O Espírito Santo vai descer no fornalha. Você vai chorar copiosamente no fornalha. Você vai ver o seu amigo sendo impactado pela glória de Deus. E no outro sábado ele está aqui falando: eu quero ser crente, eu quero ser evangélico. E aí vai passar 1 mês, 6 meses, 1 ano. Essa pessoa vai sumir. E não vai querer mais saber de igreja. Ah, mas ela não foi tocada pelo poder de Deus. Ah, mas ela não estava no fornalha. Meus queridos, se de fato nós não entendermos o evangelho de fato e buscarmos viver a sua totalidade, a gente vai continuar se frustrando com a igreja. A gente vai continuar se frustrando com o movimento. Aí o Impacto Jovem agora não serve mais, eu preciso ir lá para outra denominação, porque lá tem mais jovens, ou eu preciso ir para outra igreja, porque lá está tendo movimento. Meus irmãos, ninguém detém uma fórmula mágica do derramar de Deus. Deus está derramando na igreja dele. Onde que a igreja dele está? Está aqui, está ali na esquina, está lá na Promissão, está em Santa Helena, está em Acreúna. É nós que precisamos estar com os olhos espirituais abertos e entendendo qual é o direcionamento do Senhor Jesus para as nossas vidas. Eu vi na internet um pastor falando: para de buscar a vontade de Deus para a sua vida. Talvez pela forma errada que as pessoas fazem. Mas eu te falo, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Jesus, na oração do Pai Nosso, ele enfatiza: seja feita a vossa vontade, aqui na terra, assim como é no céu. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tinha uma vontade para a vida daquele aleijado, daquele paralítico. Deus tinha uma vontade para a vida daqueles amigos. O evangelho não é somente receber. Nós temos aqui uma visão missionária do que é o evangelho. São amigos levando o seu amigo a se encontrar com Jesus. E eu estou aqui nessa noite como seu amigo, para através da palavra te levar até a vontade de Jesus. Através da ação do Espírito Santo, né, que você venha de fato sentir o toque de Deus, mas não de uma maneira onde vai ser momentânea, mas é uma maneira onde vai ser constante. Sabe o que acontece, meus irmãos? Os meus 9 primeiros meses de fé foram maravilhosos e foram sobrenaturais. Aquelas tentações da juventude foram 9 meses sem ser tentado. Era maravilhoso. Descobri até esses dias que as pessoas até me achavam metido, né, pelo meu jeito, mas não era não. Era o toque de Deus. Eu tinha tanta convicção que Deus estava comigo. Sabe o que aconteceu depois? Ladeira abaixo. Talvez até hoje
eu olho para trás e falo assim, por que eu não estou vivendo aquilo que eu vivia no começo da minha fé? E aí a gente fica nesse saudosismo de querer viver no sobrenatural. Mas faltou eu entender que Deus também está no natural. Deus também está no dia a dia. Deus também está no cotidiano. Deus também está no seu momento de tristeza. Deus também está na sua bad. Eu não sei nem se eu estou acertando algumas palavras jovens. Vai me corrigindo aí, tá, Gabi? São tantas Gabis aqui, né? Então, meus queridos, o que acontece? Muitas vezes eu senti muita presença de Deus. A minha conversão, de fato, ela foi sobrenatural. Deus, assim, usava minha boca e eu falava coisa para as pessoas que estavam realmente acontecendo na vida delas. E enquanto eu falava, né, eu sentia algo dentro de mim, algo, sabe, muito prazeroso. E conforme o tempo passou, esses 9 meses, essa presença ela foi sumindo. E sabe o que acontece? Eu vivi no automático durante muitos anos. É até feio falar isso, mas às vezes eu preciso expor a minha vida para que alguém se identifique, alguém que está vivendo a mesma situação. Mas vivi no automático muitos anos, coisas que eu havia abdicado, né? Quando eu converti, eu comecei a praticar novamente, cantando no ministério de louvor, pregando a palavra de Deus. E a gente começa a entrar nesse engano, eu sou falho mesmo, eu sou pecador mesmo, o primeiro amor passou. E aí sabe o que acontece? A gente começa a levar as coisas de qualquer jeito, porque a gente tem uma mentalidade que nós somos pecadores que buscam santidade. Desinstala qualquer drive que está instalado na sua mente hoje, não sei nem se fala drive, aplicativo, né? Falei que eu tenho que ajustar o vocabulário. Desinstala qualquer aplicativo que você tem, que está te deixando andar no automático nessa noite, e deixa o Espírito Santo colocar um aplicativo em você chamado Evangelho. E aí você vai começar a entender que você não é um pecador que está buscando santidade. Mas a partir do momento que você teve o entendimento que é Jesus Cristo que te transporta desse reino das trevas para o reino da maravilhosa luz, e de maneira sobrenatural, de fato, você agora saiu do mundo, agora você faz parte do reino de Deus, você se torna um santo, que às vezes vai pecar. Mas não pega essa, às vezes vai pecar, como desculpa para pecar deliberadamente, não. Mas pega esse aplicativo para olhar no espelho e falar assim, eu sou um santo, eu estou aqui representando Deus na terra. Eu carrego dentro de mim o Espírito Santo, eu carrego de mim a glória de Deus. Qual amigo eu preciso ajudar hoje? Esses 4 jovens, eles ajudaram esse paralítico e ele encontrou a maior bênção que ele poderia receber. E não foi a cura da sua paralisia, mas foi o perdão dos seus pecados. Jovem, você precisa se contentar com uma coisa dessa noite. Jesus quer perdoar os seus pecados. Eu sei que tem pecados escondidos aqui, eu não falo isso com peso de julgamento, eu falo isso aqui com a maior leveza, porque eu sei qual é a geração que nós temos vivenciado. Para quem assim, é mais antigo aqui na igreja, né, me segue nas redes sociais, como o Luiz Felipe falou hoje, falou assim, e aí pastor, o senhor virou um influenciador, né? Eu estou me arriscando ser influenciador na internet, lá no Instagram. E aí você percebe que as pessoas que têm mais relevância no Instagram, geralmente elas levantam um inimigo, né? Eu não sei se você vai conhecer o Vitor Azevedo, mas o inimigo que o Vitor Azevedo levantou foi a religiosidade. Então você entra no Instagram do Vitor Azevedo, ele está lá falando sobre religiosidade, criticando a religiosidade. Só que eu acho que ele não sabe o que é religiosidade, para ele estar criticando. Mas enfim, e eu escolhi o meu inimigo. Eu quero combater a imaturidade espiritual. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, tudo aquilo que a gente lê não é do jeito que a gente pensa. Então, se você vai falar de maturidade, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Idade. Tempo de estrada. E maturidade bíblica não é isso. Maturidade bíblica é conhecer a palavra de Deus e praticar. Se você, eu conheço lá o livro de João, estou no capítulo 3. Se você pratica o que você conhece dos 3 capítulos de João, você é uma pessoa madura espiritualmente.
Então, o meu inimigo é imaturidade espiritual. Eu quero falar sobre crescimento espiritual, que é algo que eu vejo que está despertando em mim agora. Eu falo, gente, não deveria às vezes nem estar falando isso, né? O cara está pastoreando, está falando que está despertando agora. É verdade, meus irmãos. A gente tem um banquete à nossa mesa, mas a gente sempre escolhe as migalhas. E aí o que acontece? Eu recebo algumas mensagens no meu Instagram, as pessoas leem ali as coisas que a gente publica, e por mais que eu não tenha muito seguidor, por mais que as visualizações não sejam muitas, mas tem alcançado pessoas que eu não conheço, e essas pessoas encontram em mim uma oportunidade de abrir o coração. E eles falam, essa semana eu recebi 2 mensagens. Um rapaz falou, eu nunca falei isso para ninguém. Eu tenho 41 anos de idade, mas eu me sinto um imaturo espiritual. Eu falei, bem-vindo ao time. Quando foi anteontem, eu recebi outra mensagem também. O rapaz falando, eu estou na igreja, é uma bênção, eles me dão oportunidade, eu faço oração. Até aí está tudo bem, né? De repente, a próxima fala dele. Mas eu tenho um pecado que eu não consigo abandonar. Ah, o que você vai pensar? Às vezes ele acessa pornografia, às vezes ele tem relação sexual com alguém, às vezes ele bebe. É as coisas que a gente é acostumado a pensar, igual eu falei, né? Ele falou assim, não, eu só não consegui parar de usar cocaína. Eu assustei, eu falei, cocaína? Para quem não sabe, eu também não sou lá o especialista em drogas, é uma das drogas mais pesadas que tem, né? A pessoa começa ali fumando uma maconha, e aí vai subindo os degraus, né? A cocaína é uma das mais pesadas, né? E eu assustei com aquilo. E eu falei, gente, são retratos que a gente tem aí no Brasil afora e a gente não sabe. Às vezes a pessoa que está aí do seu lado está passando por depressão e você não sabe. Você quer saber qual é a pessoa que mais tem risco de suicidar? É aquela que não conversa com ninguém sobre o assunto. Enquanto a pessoa está ameaçando, quero morrer, pode ficar tranquilo, meus irmãos. Lógico que ela tem essa vontade, pode chegar a acontecer. Mas questão de urgência não é não. Mas a pessoa que quer se matar, do dia para a noite, meu amigo, pega lá a mãe, o pai de surpresa, principalmente os adolescentes, tem acontecido muito isso hoje em dia. Vai lá, enche. Eu não vou aqui também falar como, para não parecer que eu estou incentivando. Mas descobre algum método para tentar tirar a vida, e ó, tchau e benção. Pessoas que estão aqui, ó, todo sábado, ouvindo a palavra de Deus. Não estou aqui falando que é de fato, mas um modo de dizer, pessoas que estão na igreja, estão ali nos cultos de jovens, pessoas que estão ali dia após dia, né, pregando talvez a palavra de Deus, orando em línguas, recebendo o batismo no Espírito Santo. Mas no seu interior, meus queridos, está só o caos. Porque a gente também foi acostumado a se encantar muito com pessoas que são cheias de dons. O que eles estavam esperando aqui de Jesus? A manifestação de um dom. O dom da cura. Vai, seu milagreiro. Toma o aleijado aí, cura ele. É só isso. E quando Jesus fala assim, os seus pecados estão perdoados, chocou os fariseus lá, que eram as pessoas mais estudadas da palavra de Deus. Então nós vemos o que? O evangelho, ele estava de fato ali ofendendo a fé daquelas pessoas. O evangelho estava ofendendo o sistema, a forma de pensar. E talvez eu possa estar escandalizando algumas pessoas aqui nessa noite, mas meus queridos, eu estou dando para você um choque de realidade que às vezes a vida vai te dar. E talvez a falha não está na igreja que a gente congrega. Lembra o que eu falei? Congreguei aqui muitos anos. Uma ótima palavra, o pastor Antônio é o meu pastor até hoje. Todos os demais pastores, pastor Marcondes, pastor Gessé, da minha época de Impacto Jovem, né, nós estávamos ali na mesma geração, né? Pastor Marcondes, ele está com, acho que está com 38, eu faço 37, o pastor Gessé faz 36, todo mundo aqui da mesma geração. Mas qual é a diferença deles? Qual é a diferença comigo? Porque eles são pastores há mais de 10 anos, né? Eu sou nem ordenado ainda, mas há 2 pastoreando uma igreja. Ouvindo a mesma palavra, comendo o mesmo alimento. Porque muitas vezes o problema está em nós. E o evangelho está aqui para denunciar isso. O Espírito Santo está aí às vezes batendo na porta do seu coração. Às vezes é um pecado que você tenta abandonar e você fala assim,
Ah, mas eu não consigo, ninguém consegue. Porque eu li lá na Bíblia, lá, no perfeito é só Jesus. Deixa eu te falar um negócio, maturidade não é um alvo a se alcançar, um lugar a se chegar. Eu vou ser maduro quando, no meu caso, né, quando eu me ordenar pastor, evangelista, aí eu vou estar num grau de maturidade. Não, a maturidade é conhecer a palavra e praticar. E agora eu vou te contar um negócio, a palavra de Deus é toda confusa, né? Ninguém vai alcançar a maturidade, porque a maturidade é um caminho de constância, a gente sempre vai estar caminhando. E é o caminhar que vai nos fazer sermos consideradas pessoas maduras. Isso já quebra um monte de questões religiosas na cabeça da gente. Porque eu acredito que para o Vitor Azevedo, eu também não sou seguidor dele, eu posso estar falando coisas erradas aqui, né? Está até gravando, mas não tem problema não. Mas às vezes quando se fala de religiosidade, a gente pensa, não, é parar de beber, é parar de ir em festa, né? Mas religiosidade são questões que estão dentro de nós e a gente não percebe que é religiosidade. Então, a maturidade é um caminho, a gente sempre está em constante evolução. Você peca hoje, mas você abandona o seu pecado, você confessa o seu pecado e você continua caminhando conforme a palavra de Deus diz. Isso é maturidade. E aí a gente pensa o quê? A religiosidade vai dizer, o lugar de se estar é orando tantas horas de oração, lendo tantas vezes a palavra de Deus no dia, jejuando tantas vezes no mês e frequentando todos os cultos. Isso é religiosidade. Outro problema de se falar, pode parecer que a gente está criticando. Por quê? Porque todo mundo ou critica essas questões de oração, de leitura da palavra, ou de fato as pessoas vão sempre colocar ali, né, eu sou direcionada pelo Espírito Santo. Gente, eu estou trazendo aqui algo centrado. Não é porque eu estou falando que a vida de oração é algo religioso que você não precisa orar. A religiosidade está pelo fato de que se você não orar tanto, você não vai ser abençoado quanto fulano. Você sabe por quê? Porque ninguém vai conseguir, meus irmãos. Pega uma máquina de oração, você acha que a pessoa consegue orar constantemente todos os dias? Você acha que ela está naquele mesmo gás todos os dias? Você acha que todo dia que você dobra o joelho para orar, você sente a presença do Espírito Santo ali? Isso é religiosidade, sabe por quê? Porque é um lugar de se alcançar que ninguém vai conseguir. Vai ter um dia que você vai fraquejar, vai ter um dia que você vai falhar. E lembra do que eu falei no começo da mensagem? Rendição. Melhor do que ter 100 horas de oração é ter um coração rendido. Sabe por quê? Porque às vezes aquele que consegue orar 100 horas, ele vai ficar orgulhoso pelo seu feito e vai parar de colocar em Deus a glória que é devida. Então agora não é mais Deus operando através dele, é Ele manifestando porque ele orou tantas horas. Isso é religiosidade. Mas eu não estou criticando aqui também para você falar assim, o Elcio está dizendo que não precisa orar tanto então não. Muito pelo contrário. Gera essa consciência em você. Não vai ser a sua oração que vai te tornar maduro, mas vai ser a sua vida de oração que vai demonstrar como que está o seu interior, como que está a sua motivação. E aí você vai aprender que você pode ir orar sem vontade, e que Deus vai estar ouvindo do mesmo jeito. Eu me lembro no começo da minha fé que eu sentia a presença de Deus, eu chorava, era maravilhoso. Mas aí tinha culto que eu não sentia a presença de Deus, e eu falava, há um problema em mim. Aí eu orava em casa, eu chorava, eu falava, estou reconciliado. Aí ia orar de novo e não estava, e aí eu ia desanimando, porque afinal Deus não estava me visitando no meu quarto, mas não estava me visitando para mim sentir que Ele estava ali, mas o meu intelecto precisava saber que Ele estava ali. Deus está com você até mesmo quando você não tem vontade de orar. Deus está com você até mesmo quando você se sente acusado. Eu não vou evangelizar, eu não vou falar de Jesus porque essa semana eu não orei, essa semana eu não jejuei. É isso que nós queremos quebrar nessa noite. Quando você não estiver tão espiritual, que a gente gosta de dizer, né? Seja racional. Eu não estou sentindo, mas Deus está aqui comigo. Ou eu estou sentindo, amém, Deus está comigo. E é isso que nós precisamos construir. É essa mentalidade de maturidade. É sermos maduros já no começo da nossa fé. Não precisa de tempo de caminhada para ser maduro, não. Eu lembro de coisas que
que eu li na Bíblia, assim que eu converti, está na minha cabeça até hoje. Aí eu te falo, e olha que eu nem fiz um curso de memorização nem nada, mas estava pelo simples fato, meus irmãos, de entender que a palavra de Deus é alimento, ela é bússola, ela vai me direcionar. E quando eu não estiver sentindo nada, é a palavra de Deus que vai trazer no meu intelecto aquilo que eu preciso fazer. E às vezes você não quer falar de Jesus para alguém porque você não está sentindo. Ah, eu não estou sentindo de falar, eu não vou falar. Mas olha só esses amigos aqui. Eles estavam evangelizando, levando um amigo ao encontro de Jesus. A nossa obrigação nessa noite é levar os nossos amigos até Jesus. Sentindo ou não sentindo. Estando ofendido ou não estando ofendido por essa palavra. Então, três verdades que eu queria demonstrar para você nessa noite. O Evangelho não ofende aquele que entende que o seu destaque está, primeiro, em priorizar a transformação interior. Versículo 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, a primeira ofensa que vai ser derrubada nessa noite, vai cair por terra, a respeito do Evangelho, é que nós precisamos priorizar a transformação interior. Então, jovem, observa como que eram as suas atitudes antes de conhecer Jesus. Se elas continuam as mesmas, você precisa priorizar a transformação interior. O problema é que a gente busca o dom de línguas antes de buscar muitas vezes controlar a nossa língua. O problema é que a gente às vezes busca o dom de profetizar antes mesmo da gente controlar aquilo que a gente fala a respeito da vida do outro. Essa é a essência do Evangelho. Mais uma vez a gente cai naquela mesma máxima, né? Eu não estou aqui criticando dons. Eu sou a pessoa que mais gostaria de manifestar os dons do Senhor. Eu gostaria nessa noite de pegar um microfone aqui, fazer uma oração, o Espírito Santo tomar conta desse lugar, e a gente começar a orar em línguas aqui, e os profetas se levantarem e começar a dar palavra um para o outro, porque não tem coisa melhor do que receber palavra, receber uma notícia quentinha do que Deus pensa ao meu respeito, do que Deus tem para a minha vida. Isso é maravilhoso. Mas lembra o que eu falei? Se a gente não tiver uma prioridade na transformação do interior, isso vai ser só um movimento. Quantos amigos de vocês estavam no Fornalha? Cadê eles hoje? Cadê eles na igreja? Se movem pelo movimento, não se movem pela transformação do interior. Às vezes você está aqui perseverando. Nossa, mas está tão difícil servir. Prioriza essa transformação interior. Porque se você tiver com o seu interior transformado, você vai saber que não é somente nos dias que você está alegre, feliz, que é dia de servir, não. Nos dias ruins também é dia de vir servir aqui na igreja. Não se prioriza a transformação interior. Então, antes de se falar de dons, precisa se falar de caráter primeiro. Vida no Espírito. Vamos falar de vida no Espírito. A pessoa pensa que vida no Espírito é aquela pessoa que só tem visão, tem sonho, aquela pessoa que a gente pensa assim, é um oráculo gospel, é um médium gospel, né? Essa pessoa vê tudo, tem anjo aqui nesse lugar, eu estou vendo aqui um anjo com a espada de fogo. Isso é vida no Espírito? Não, meus irmãos, vida no Espírito é transformação interior. Lembra quando Jesus discute lá com a mulher samaritana? Onde é o lugar de se adorar, Senhor? É para você entender aquela mulher da música Tu és por quem a minha alma esperou. E eles estão falando ali de adoração, e Jesus está falando, não tem lugar para adorar, porque a adoração ela é em espírito e em verdade. Sabe o que é isso? Uma adoração em espírito e em verdade é uma adoração que parte do nosso interior. Então você pode adorar o Senhor verdadeiramente em qualquer lugar dessa terra. Então vida no Espírito é manifestar o fruto do Espírito, não os dons. Porque o que mais tem hoje é gente manifestando o dom do Espírito, mas não tem o fruto do Espírito. Pega esses profetas do Pix aí da internet, gente. Não, tem um cara, acho que vocês já viram, não lembro o nome dele, aparece de vez em quando para mim no Instagram. Ele fez acho que é preenchimento facial, sei lá como é que fala. Colocou um queixão quadrado assim, um cabelo alisado, vocês já viram esse cara? E aí ele chega na igreja parecendo um artista de Hollywood. Aí a mídia, né, vai lá fazer, o pastor desce lá do seu carrão importado, né, e entra na igreja lá, né, todo bem vestidinho, né, pastor
acho que malha. E aí ele começa lá, né, da profecia e tal. Gente, eu olho para uma pessoa dessa, nessa hora eu acho que eu tenho o dom do discernimento do Espírito. Eu tenho certeza que é um charlatão. Fácil. E a igreja está cheia, gente. Aí tem um vídeo que ele derrama um óleo assim nele, ó, e cara, aparecendo lá o The King of the Power, the Man, the Master, the King, the Fair, the Mime. E aí, você olha para aquilo lá e fala, gente, é encenação pura. Mais uma vez, não é porque eu estou falando, criticando, que eu não acredito, que eu não vivo. Eu gosto de viver o mover do sobrenatural. Mas tem coisas que as pessoas ficam confundindo a cabeça da gente. E aí a igreja só está atrás de dom, só está atrás de revelação, só está atrás de palavra, só está atrás disso, atrás daquilo. E não prioriza a transformação interior. Segundo, versículo 7. Por que fala deste modo? Isso é blasfêmia, o pensamento dos fariseus lá, né? Então nós vemos que nesse versículo Jesus estava declarando guerra à incredulidade. E aí sabe o que acontece? Essas pessoas que se movem dessa forma, ou elas vão alimentar de fato quem não conhece a palavra de Deus e gosta de ver o movimento, ou elas vão criar a birra das pessoas que estudam a palavra de Deus e falam, isso aqui não é bíblico, né? É o famoso não é bíblico. Também tem uma raiva desse trem. Hoje eu estou revoltado tanto com os bíblicos quanto os não bíblicos, né? Tanto com os espiritual quanto os letrados. E aí cria-se no imaginário popular o quê? Ou se for uma manifestação sobrenatural é só desse jeito, ou agora toda manifestação sobrenatural é charlatismo. Nem sei se tem essa palavra. Então, meus irmãos, Jesus estava o quê? Declarando guerra contra a incredulidade. Nesse caso, eles estavam duvidando, era do próprio Jesus. Eles estavam duvidando do próprio Messias. Então a incredulidade ela não estava em quem estava doente, ela estava nos religiosos. Então, mais uma vez, a gente quer criticar a religiosidade nesse sentido. Lembre-se, religiosidade é tudo aquilo que eu faço e não coloco a glória e a dependência no Senhor. Amém? Então os religiosos, eles toleravam o milagre desde que o controle permanecesse com eles. Mas o reino não pede permissão para invadir o que está morto. O Espírito Santo está aqui para trazer vida para qualquer pensamento errado que foi gerado na nossa mente ao longo desses últimos anos. Nós precisamos entender que a incredulidade, ela precisa ser quebrada, mas para que a gente venha crer nas coisas certas. Então o Evangelho ele não vai ofender aquele que entende que o seu destaque está em priorizar a transformação interior, em declarar guerra à incredulidade e, por fim, em validar o reino com poder visível. Então nós vamos no versículo 11, Jesus dizendo, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora nós vemos o quê? Jesus fazendo um milagre. Jesus não deixou de perdoar pecados. Jesus não deixou de cumprir a palavra dele. Mas ele também não deixou de manifestar o sobrenatural de Deus. O erro está somente quando eu enfatizo o milagre, mas também o erro está quando eu enfatizo somente a palavra. Então você pega a igreja aí que é cessacionista. Não acredito mais na continuidade dos dons. Está errado também, meus irmãos. Sabe por que existe o sobrenatural? Para validar o reino de Deus. Você vai pregar para o seu amigo, mas Deus vai fazer um milagre nele para validar a palavra dele. Não tem como caminhar sem os dons. Não tem como pregar o reino de Deus se não tiver a manifestação do sobrenatural. O que eu quero defender nessa noite é, manifeste o sobrenatural, busque o sobrenatural, mas tenha o interior transformado. Tenha uma mente madura, entenda as suas limitações, entenda o que Deus faz, entenda o que você faz, quem você é, e na verdade nós não somos nada no reino de Deus, porque Jesus é tudo em nós. E se Ele opera um milagre, se Ele usa a sua boca para trazer uma palavra profética, se você ora em línguas e sente o enchimento do Espírito Santo, isso é validação do reino de Deus que está dentro de você. Então nós precisamos buscar uma vida cheia de poder, mas também buscar uma vida cheia da autoridade, que vem do conhecimento da palavra de Deus e do raciocínio. Então nós vemos aqui que o perdão foi o milagre maior,
mas a cura foi o sinal visível. Você não ir mais para a balada é o sinal de que o milagre maior foi realizado dentro de você. Você buscar agora um voto de santidade, eu só vou ter relacionamento íntimo depois que eu casar, esse não é o maior milagre, porque se fosse, a glória seria sua, porque as pessoas só estão vendo as suas atitudes. Mas o maior milagre é a transformação que aconteceu dentro de você, para que você tomasse essa decisão. Então nós vemos que o poder de Deus é para validar a cura que acontece dentro de nós. Deus confirma no exterior o que já foi resolvido no nosso interior. Quais são as coisas que precisam ser resolvidas dentro de você? E quando esse jovem veio falar para mim que ele era dependente de cocaína, provavelmente ele achou que eu faria uma campanha de oração para ele, que eu faria um jejum, e estaria orando aqui da cidade de Rio Verde, para Deus operar um milagre sobre a vida dele. Sabe o que eu falei para esse jovem? Falei, meu amigo, ele falava, olha, eu me sinto muito envergonhado, porque eu vou lá e uso a cocaína e tal. Eu falo, meu amigo, sabe por que você usa a cocaína? Porque você está em abstinência. E aí o que acontece? O seu corpo vai ter uma hora que ele vai pegar o controle e vai lá e vai fazer você compensar todo o momento que você ficou sem a cocaína. Eu falei, vai procurar ajuda médica. Vai procurar um grupo, um Narcóticos Anônimos, vai procurar um psiquiatra. Você precisa se medicar, você precisa compensar a química da droga com a química de um remédio. Você precisa expor isso para as pessoas. Chega para as pessoas da igreja e fala, olha, eu sou dependente químico. Você sabe por quê? Porque o maior milagre que Deus quer operar na vida dele não é libertar ele da cocaína não, gente. Você sabe qual o pecado que está implícito para esse jovem? É o pecado do orgulho, porque ele não quer reconhecer que ele é usuário de droga dentro da igreja. Aí eu te falo, por que ele não quer reconhecer? Eu estou ansiando o momento onde eu vou parar de usar cocaína, mas não reconhece o momento que vai chegar diante da liderança e falar assim, PH, deixa eu falar um negócio com você. Eu estou aqui no Impacto Jovem, mas toda semana eu uso droga. Você sabe por que ele não quer fazer isso? Porque vai ferir o orgulho dele. Ah, porque o que vão pensar de mim? Vão me chamar de Zé Droguinha na igreja. Gente, você está vendo como que o reino de Deus é assim, um negócio que a gente tem que ter realmente olhos espirituais para enxergar. O problema não está no uso da droga, mas está no orgulho desse jovem de admitir que ele é um drogado. O outro virou para mim e falou assim, eu tenho 41 anos, eu li suas postagens aqui, eu falei, gente, eu sou um imaturo espiritual, bate com o que eu venho sentindo ao longo dos anos. Aí eu falei, nossa, glória a Deus, fui lá, mandei um textão. Aí estava até vendo minha esposa com a barriga desse tamanho, minha filha correndo para lá e para cá, e eu lá gastando lá meus minutos preciosos para estar com a minha família, para ajudar uma pessoa. Mandei um textão para ele, ele ainda fala assim, nem sei se você vai me responder. Aí a hora que eu vi, uma hora depois, corri lá, respondi. Você sabe o que ele fez? Me respondeu 3 dias depois. Você acha que o problema desse cara é imaturidade espiritual ou é imaturidade física? O cara, desculpa a expressão, o cara defecou para o que eu estava, para o meu tempo que eu tirei para ali ajudar ele e falar, olha, falei, não, o seu problema é o meu também, meu querido, a gente sempre vai se sentir imaturo, você precisa colocar na sua mente que você precisa caminhar, é um processo, você precisa estar em atividade e tal. O cara simplesmente, aí quando me respondeu, deu uma respostinha lá qualquer, e ó, vida que segue. Ele estava me seguindo, comecei a seguir ele. Vou ajudar esse cara, vou seguir ele, né? Meu amigo está lá fazendo as postagens, ele, ó, nem aí. Você sabe por quê? Porque as pessoas estão atrás de fórmulas instantâneas. A maioria das pessoas, dos pastores aí famosos, que tem muitos seguidores, as pessoas seguem eles porque eles acham que essas pessoas têm o poder de fazer algo na vida deles. E aí quando a pessoa entra em contato com você e você dá um choque de realidade nela, ó, eu quero uma fórmula mágica, eu quero que o paralítico saia andando, eu não quero que Jesus fale assim, os seus pecados estão perdoados. E aí tem uma verdade aqui, quando os nossos pecados estão perdoados, toda a nossa deficiência é curada por Jesus. Porque a partir do momento que Jesus perdoou os pecados desse jovem, Jesus o curou da sua enfermidade.
Qual é a dor que você está escondendo aí dentro hoje? E quando eu falo dor, às vezes não é nem pecado, às vezes é um sentimento realmente de insatisfação com a obra de Deus, com o Espírito Santo. Você acha que falar isso é pesado? Eu conheço pessoas que são revoltadas com Deus. Não, porque eu estou tantos anos na igreja e até hoje Deus não me abençoou, Deus não trocou meu carro. É mágoa, revolta com Deus. Qual é a sua falha nessa noite? Jesus está querendo dizer: perdoados estão os seus pecados. Recebe cura em nome do Senhor Jesus. Será que nós estamos preparados para sermos validados através do poder de Deus na nossa vida? A casa nesse texto estava cheia, o cenário parecia perfeito, mas Jesus não veio para agradar as plateias. Talvez, se alguém não entendeu o que eu preguei hoje, Paulo, vai ser a última vez que eu venho pregar aqui, porque afinal eu não vou ter agradado, né, a tribuna, mas eu não estou aqui, meus irmãos, para agradar a vida de vocês. Eu estou aqui para pregar uma mensagem que de fato façam com que vocês, se estiverem vivendo a vida que eu vivi durante tantos anos, de uma falsa religiosidade, de um ativismo exagerado, que vocês encontrem a plenitude do Evangelho nessa noite. Porque Jesus, ele veio para revelar o reino com poder, mas com perdão e com conforto. Se a mensagem às vezes doer, é porque de fato Deus está tratando. Gente, não cai nessa de achar que vocês vão chegar no nível de perfeição. Você acha que eu não fui tentado, Paulo? O Elcio vai assumir a igreja. Ele é o mais preparado. Aí você chega lá e você fala assim: nossa, como eu sou despreparado. E aí você vê, é assim que eu tenho que me enxergar mesmo, sabe por quê? Porque se eu sou despreparado, é Jesus que está cuidando da obra. Se eu não consigo, é Jesus que vai fazer, porque de fato eu não vou conseguir fazer nada. E esse é o escândalo. Vira para alguém e fala assim: meu irmão, você tem um pecado oculto. Vira para ele e fala assim: arrependa-se. Vira para ele e fala o quê? Arrependa-se. Gente, você não vai ver ninguém confrontar ninguém mandando se arrepender. Porque afinal, por que eu vou mandar o PH se arrepender? Se ele juntamente com o pastor Marcondes e o Timóteo está liderando o Impacto Jovem. Você sabe por quê? Porque a gente pensa que cargos, títulos, colocam as pessoas num lugar de perfeição. Meus amigos, esse lugar é só do Senhor Jesus. E sabe como que a gente faz para as pessoas olhar para a gente e falar assim: não, de fato esse aí é perfeitinho? Quando você tem humildade e vive com os joelhos aos pés de Jesus. Vive com o coração rendido. Eu nunca vi uma pessoa humilde se entristecer por uma afronta. Eu nunca vi uma pessoa humilde achar ruim uma palavra que ela recebeu. Isso é nível de maturidade. O Instagram vai dizer: você precisa ter muitos seguidores, e você precisa ter um apartamento muito chique, um carrão, para você ser bem sucedido e ter um conteúdo relevante. Deus está dizendo: você precisa de 4 amigos que te levem até mim. Se eu tiver um Instagram com 4 seguidores, e esses 4 seguidores me levarem até Jesus, o meu conteúdo vai ser o mais relevante do que as pessoas que têm milhares de seguidores. Porque no final a gente vai entender o quê? Não é ofensa saber que vida rendida, humildade, ajudar o próximo, ser ajudado, é o reino de Deus manifesto na terra. O paralítico saiu andando, os religiosos saíram ofendidos, e todos glorificavam a Deus dizendo: jamais vimos coisas assim. Se preparem. Eu não sabia, eu vi aqui, né, antes do culto. Você está no lugar que se torna... Qual que era o verbo? Eu esqueci. Até achei interessante o verbo conjugado, às vezes a gente fica até meio assim, né? Sediará. Gente, é o Guilherme. Gente, esse Guilherme. Eu só não vou pedir para você ficar de pé, porque a gente tem um combinado. Mas esse Guilherme é... Não vou puxar saco também para não ofender os demais, gente. Mas sediará o maior
e mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Você sabe o que isso significa na vida de vocês? Prepara para ter muito arrependimento e choro nesse lugar. Prepara para os seus amigos, para as pessoas procurar você e falar assim: eu preciso confessar o meu pecado, eu não aguento mais. Isso é avivamento. É as pessoas entrarem nessa igreja chorando e falar assim: eu preciso aceitar Jesus porque eu não aguento mais a minha vida de pecado. E aí lá de fora a gente só vai estar vendo o quê? Igreja cheia, culto com muito mover do Espírito Santo, muito barulho e tal. E lá de fora a gente vai falar assim: lá está tendo um avivamento. E aqui dentro sabe qual vai ser o barulho? De choro e de arrependimento. Esse é o verdadeiro avivamento que te espera. Prepara para chorar na presença de Deus. Prepara para ver suas atitudes mudadas. Prepara para ver você às vezes sendo duro com umas pessoas que às vezes não vêm na igreja, e você não vai estar sendo religioso e nem vai estar exigindo demais. Você vai estar sendo voz profética na vida daquela pessoa. Não tem lugar para estar, meus irmãos, do que na igreja. Não tem lugar melhor para estar na igreja. Isso aqui é a fundação de Deus. É o próprio Jesus, através do Espírito Santo, que inaugurou a igreja na terra. Eu fico encabulado, o pessoal lá na igreja perde o lugar que a gente pode estar. Está tendo um jogo aqui, acho que é da Rio Verdense, glória a Deus, mas se deu 7h30 eu vou descer para a igreja, porque lá é o melhor lugar para estar. Com 19 anos eu converti, e eu não era de beber, não era de sair, mas a melhor coisa que eu achei foi converter, porque todo sábado eu estava na rua. Todo sábado eu ia para o Impacto Jovem, depois do Impacto Jovem a gente saía para lanchar, eu só chegava de madrugada em casa. Era ou não era, Alanzinho? O Alanzinho está ali, ó. Foi Deus que nos trouxe aqui novamente, né, Alan? Para a gente relembrar os velhos tempos do Impacto Jovem. E aí quando dava 9 horas da manhã, a gente estava onde? Na escola bíblica. Gente, não tem lugar melhor que igreja. E se Deus está prometendo o maior e mais duradouro avivamento para esse lugar, chama os seus amigos para viver o maior e melhor movimento que já existiu nessa terra, chamado Igreja do Senhor e a ação do Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, te agradecer pela presença do teu Espírito, Pai. Senhor, eu não sei o que pode ter causado no coração desses jovens nessa noite, mas o Senhor sabe, Pai, porque eu estou aqui rendido ao Senhor, e quem faz a obra é o Senhor, Pai. E eu sei que nós vamos ver, ó Deus, grandes ministérios e grandes testemunhos, ó Pai, sendo gerados, ó Deus, aqui nesse ministério de jovens, ó Pai, porque o Senhor escolheu este lugar, ó Deus, para trabalhar. O Senhor escolheu este lugar, ó Deus, para frutificar, ó Deus, o teu reino. Ó Senhor, obrigado, Deus está abrindo a minha visão nesse momento. E eu vejo como se fossem caixas, e essas caixas se abrem, e dessas caixas começam a sair árvores, e essas árvores elas começam a crescer, e essas árvores crescidas elas começam a frutificar. E eu vejo o Senhor dizendo: ei, eu estou levantando a sua vida como uma árvore frutífica neste lugar. Ei, eu estou levantando a sua vida como uma árvore frutífica lá no seu trabalho, na sua casa, no meio dos seus amigos, porque a palavra do Senhor diz nessa noite: aquele que é rendido ao Senhor, assim como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, as suas raízes são profundas e as suas folhagens, elas são lindas, e os seus frutos são grandiosos, porque manifestam a presença de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, Pai, que o avivamento que o Senhor tem para esta casa, ó Deus, de fato os jovens têm um papel significativo, e o Senhor está comissionando, o Senhor está chamando essa geração, Pai, geração do arrependimento, geração, ó Pai, da transformação interior, mas uma geração também que vai validar, ó Deus, essa transformação, através dos dons espirituais, através, ó Deus, da manifestação do Espírito Santo, no meio dessa juventude, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, por um avivamento tão genuíno, Deus, e tão grandioso nesta igreja, Pai, que os cultos de sábado, ó Deus, venham ser cultos, ó Deus, aonde todas as galerias estejam cheias de jovens, sedentos do teu mover, sedentos da tua palavra, e que cada árvore, ó Deus, conforme o Senhor me mostrou, ó Pai, nessa noite, ó Deus, venha, Pai, entender o seu papel neste lugar, e venha frutificar, para que essa cidade chegue ao pleno conhecimento do Evangelho. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos, é no nome do Senhor Jesus que nós agradecemos por essa noite, Pai. Dá uma noite tranquila, dá um descanso abençoado, ó Deus, que essa juventude possa ter o seu momento de comunhão, o seu momento de lazer após essa reunião, e que amanhã seja um dia, Pai,
de manifestar o teu reino, aonde esses jovens estiverem plantados. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração.